Página 242, né? Última questão dessa atividade, questão 31. Minha questão 31, ela tá bem riscada, né? Que eu já expliquei para muitos alunos, 3 anos usando o mesmo livro. Mas vamos lá. Determine a área de cada um dos trapézios seguintes, nos quais a unidade das medidas de comprimento indicada é o metro. Então, ele quer a área, né? E aí, eu acredito que você pesquisou, né? Localizou no seu livro, nas pesquisas de vocês, ó. A área do trapézio, base maior mais base menor. Tudo isso vezes a altura, dividido por 2. Então, a gente precisa saber a medida das bases e a altura. Bora para a letra A. Quem é a base maior na letra A? 24. Base menor, 10. Altura, 12. Então, essa questão aqui é só para aquecer, viu? Olha a formulazinha. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. 24 mais 10, 34. Já dividiu 34 por 2 para facilitar a minha conta, tá bom? Então, você pode fazer isso. 34 dividido por 2 dá 17. 17 multiplica o 12, 204 metros quadrados. Tá certo? Essa é só para aquecer o cérebro. Bora para a letra B. Letra B, ó. Eu vou pegar o desenho mais limpinho que eu colei aqui, tá certo? Mas ele mostra o quê? A base maior 15, base menor 5, e esse ladinho aqui, que a gente nem vai usar para calcular a área, 12,5. Trazer para cá. A gente não usa para calcular a área, mas ele vai ser super importante. Aqui, ó, se a gente ligar P até H, é a nossa altura. A altura é esse mesmo ladinho aqui, tá vendo? Esse trapézio, e aí vocês devem ter encontrado na pesquisa, é um trapézio retângulo, ó. Né? Então, aqui, quando eu fecho esse lado, a gente forma um retângulo. Se a gente forma um retângulo, esse lado do retângulo é paralelo a esse outro e tem a mesma medida. Então, esse pedacinho mede 5, ó, segmentozinho de 5. Mas a base maior todinha é 15. Se só esse pedacinho é 5, sobra quanto para esse? 10. Por isso que já tem o 10 aqui, tá bom? Então, 15 ficou dividido, né? E aí, esse trapézio virou um retângulo e um triângulo retângulo. 90 graus, né? Triângulo retângulo. Onde a hipotenusa é 12,5 e os catetos são 10 e H. Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. 12,5 ao quadrado dá 156,25. 10 ao quadrado é 100. No primeiro membro estava positivo, vai para o segundo membro negativo. Quando eu faço essa subtração aqui, dá 56,25. Se a gente tirar a raiz quadrada dá 7,5 metros. Encontrei nossa altura, né? Então, a gente precisava só da altura para fazer a área. Vamos para cá. A área, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, 15 mais 5 dá 20. O 20 tu já divide pelo 2, ó, fica só 10. E 10 vezes 7,5, 75 metros quadrados. Então, nossa letra B de bola, 75 metros quadrados a área, né? Letra C. Olha aqui a tua letra C. Base maior é 10, base menor é 4, a altura é 5. Então, ela parece muito com a letra A, tá certo? Então, letra C, ó. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. 10 mais 4, 14. 14 por 2 dá 7. 7 vezes 5, 35 metros quadrados, né? Essa também é uma aplicação direta da formulazinha para saber se vocês conseguiram entender a fórmula, né? Letra D de dado. Letra D tá aqui ela, ó. Como é o nome desse trapézio? Vocês pesquisaram? Trapézio isósceles. Por quê? Se esse ângulozinho da base é igual a esse lado de 15 vai ser igual a esse outro lado aqui, também vai ser 15. Então, vem para a figura. Traçando as duas alturas aqui, ó, a mesma altura, na verdade, né? Aqui de S até H, a altura. Aqui de P até o T é a mesma altura, certo? Se isso aqui, ó,
é um retângulo, né? Porque a gente tem lados opostos paralelos, ângulo de 90 graus, lembra do retângulo? Então, esse 20 vai ser o mesmo 20 nesse ladinho aqui, ó. Esse ladinho aqui do meu retângulo, né? Esse segmento tem a mesma medida 20. Então, de T até H vale 20. Como o trapézio é isósceles, ó, essas duas pontinhas são iguais. 9, 9. Então, qual vai ser o valor da minha base maior? 9 mais 20 mais 9, né? 9 de onde? Daqui, 20 daqui, 9 daqui. Então, nossa base maior, 38 metros. Base menor é 20, né? Já tá lá. Preciso da altura. Bem aqui a gente tem um triângulo retângulo. A hipotenusa é 15, ó, porque se aqui é 90 graus, o complementozinho aqui, ó, né? Esse outro ângulozinho, a gente vai ter 90 graus. E aí, oposto a ele, tem o lado de 15, certo? Então, a hipotenusa vale 15. Cateto, H e 9. Então, teorema de Pitágoras. H ao quadrado mais 9 ao quadrado igual a 15 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado, 81. Desse lado tá positivo, passa negativo. Quando a gente subtrai, 225 menos 81 dá 144. Raiz de 144, 12 metros. Então, a gente já tem a base maior, a base menor e a altura, né? Área. Base maior 38 mais base menor 20 vezes altura 12 dividido por 2. 38 mais 20, 58. Simplifica, ó, 58 por 2, 29. 29 vezes 12, 348. Então, a nossa letra D de dado, 348 metros quadrados, certo? Letra E. Letra E te deu um trapézio, né? Base menor 6. Um segmentozinho da base maior, que é 2. Não disse nada sobre esse outro lado. Esse outro pedaço, na verdade. E deu os dois lados não paralelos. 2 raiz de 10 e 6 raiz de 2. Então, vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer, né? Aqui, ó. A alturazinha que ele traçou. Ele já traçou essa altura para vocês. Deixa eu tampar isso daqui. A alturazinha que traçou, ó. Aí, a gente vem e traça essa outra altura. Para quê? Para transformar isso aqui num retângulo. Parece um quadrado, né? Mas a gente não pode garantir, tá certo? Por hora é um retângulo. E aí, aqui é um triângulo retângulo. Aqui também é um triângulo retângulo. Primeiramente, a gente vai vir aqui, ó. Nossa altura é um cateto. Esse 2 é um cateto. 2 raiz de 10 é a hipotenusa. Então, a gente faz o teorema de Pitágoras, né? Eu acho que vocês já estão com abuso do teorema de Pitágoras, mas é ótimo, porque aí vocês vão aprender tranquilinho. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. H ao quadrado. Aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 10 ao quadrado é o próprio 10. Esse 2 ao quadrado, que dá 4, era positivo, foi para o segundo membro negativo. 4 vezes 10, 40. 40 menos 4, 36. Tira a raiz do 36, dá 6, ó. A altura é 6. Também para cá, eu disse que parecia com quadrado, né? Se a altura é 6, ó, os 4 lados são iguais. Realmente é um quadrado. A gente não pode se confiar no que a figura parece, tá certo? A gente tem que ter certeza. Por isso que eu não coloquei H igual a 6. Fiz toda a continha para descobrir o H igual a 6. Tá bom? Então, tá aqui, H igual a 6. Vamos agora nesse outro triângulo. Por quê? Porque eu preciso saber a base maior. Eu sei que aqui é 2, eu sei que aqui é 6, chamei aqui de x. E eu preciso desse valor para fazer a soma da base maior. Então, vamos lá, teorema de Pitágoras aqui. O H, que vale 6, é um cateto. O x é outro cateto. 6 raiz de 2 é a hipotenusa. Então, vem para cá.
Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Esse 6 raiz de 2, quando eu elevo ao quadrado, fica 6 ao quadrado, 36, raiz de 2 ao quadrado igual a 2, tá certo? A altura a gente descobriu que é 6, então fica 6 ao quadrado. 36 vezes 2, 72. 6 ao quadrado dá 36, estava no primeiro membro positivo, veio para o segundo membro negativo. 72 menos 36 dá 36, raiz de 36, 6 metros. Essa questão aqui tem muito 6, né? 6 metros. Então, nosso x bem aqui, a gente descobriu que é 6, tá certo? Então, quem é nossa base maior? Nossa base maior vai ser, ó, 2 mais 6 dá 8, 6 mais 8, 14, né? Então, base maior, 14. Base menor é 6, a questão já te deu. A altura a gente encontrou que é 6. Então, a área vai ser 14 mais 6, tudo isso vezes 6 sobre 2. 14 mais 6 dá 20. 20 vezes 6 sobre 2. Esse 20, se você quiser, você pode simplificar com 2. Eu multipliquei direto porque é um número facinho de multiplicar, porque ele termina em 0, ó. Então, 2 vezes 6 dá 12 e o zerozinho no final, né? Então, 20 vezes 6, 120. Dividido por 2, 60, tá bom? Se você simplificasse aqui antes, ó, 20 por 2 ia dar 10, 10 vezes 6, 60. Mesma coisa, tá bom? Então, a área desse trapézio, 60 metros quadrados. Letra E, 60 metros quadrados. Bora para a letra F, para a gente finalizar essa atividade. Letra F, ó, ele te deu um trapézio, deu dois ângulos desse trapézio, 45 e 60. Deu a base menor que é 6, não falou nada de base maior nem de altura. Então, a gente vai se virar nos 30, né? Vamos lá. Pegar aqui o desenhozinho. Já fiz algumas modificações no desenho, né? Na verdade, já recortei ele assim. Aqui, ó, traçamos as duas alturas. Essas duas alturas ajudam porque aqui se torna um retângulo, certo? Se lá em cima é 6, né? O lado aqui em cima é 6. No retângulo aqui embaixo vai ser 6 também. Aqui diz que é 60 graus, não mexi. Aqui desse outro lado, ó, ele deu um ângulo de 45 graus. Mas aqui é um triângulo retângulo, né? Ele já tem um ângulo de 90, tá certo? E aí, num triângulo retângulo, um ângulo é 90. Se esse outro é 45, para a soma dá 180, esse de cima também é 45, tá bom? Então, eu chamei esse pedacinho aqui pequenininho de x, esse aqui no meio 6, tá certo? E esse pedacinho da ponta vai ser h. Por que h? Porque esse triângulo tem dois ângulos iguais. Esses dois ângulos aqui, ó, 45. Então, os lados que são opostos a esses ângulos são iguais. Oposto a esse ângulo aqui que eu tô apontando, ó, tem essa altura, tem esse h. Oposto a esse outro ângulo aqui, ó, tem esse segmento. Então, Então, esse segmento vai ser igual ao h, porque é um triângulo isósceles, né? Tá bom? Então, nossa, a folha tá com vida. Criou vida. Então, aqui vai ser h. Se você quiser escrever no seu papel, você pode escrever, certo? Vamos começar. Vou fazer nesse triângulo pequenininho. Vou brincar com seno, ó. Por que seno? Preciso descobrir o h. Sei essa medida aqui, que para esse triângulo é a hipotenusa. Então, se eu usar o h, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, eu tenho o seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, h sobre 4 raiz de 3, né? É raiz de 3 sobre 2. Multiplica meios pelos extremos. 2 vezes h, 2h. Raiz de 3 vezes 4 raiz de 3, ó. Fica 4 raiz de 3 aqui, vezes 3. Quando a gente multiplica duas raízes quadradas, né, iguais, vai ser o próprio número de dentro. Por quê? Porque aqui vai ficar raiz de 3 vezes 3, ó. E 3 vezes 3 é 9. Quanto é a raiz de 9? É o próprio 3.
tá bom? Então, 2H é igual a 4, repito, 4, ó, vezes 3. 3 vezes 4, 12. H vai ser 12 dividido por 2, H é igual a 6, tá bom? Encontramos a altura. Preciso do valor do X também, né? Nesse mesmo triângulo, ó, o X, ele é cateto adjacente ao 60. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa, eu tenho o cosseno de 60, né? Cosseno de 60, x sobre 4 raiz de 3. Na tabelinha, cosseno de 60, 1 sobre 2. Multiplica em cruz, multiplica meios pelos extremos. 2x igual a 4 raiz de 3. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 raiz de 3 sobre 2, né? Esse 4 divide com 2, fica 2 raiz de 3. Então, descobrimos o x, 2 raiz de 3. Vem para cá. Base menor é 6. Agora, a base maior vai ser h, que é essa ponta aqui, mais 6, que é esse meiozinho, mais x, que é essa outra ponta. O h a gente descobriu bem aqui, que é 6, ó, certo? E o x a gente descobriu bem aqui, que é 2 raiz de 3. Então, h, 6, mais 6, mais 2 raiz de 3. Então, nossa base maior vai ser 6 mais 6 é 12, mais 2 raiz de 3. Não tenho como somar, porque esse está juntinho com a raiz de 3. Então, a base maior vai ser exatamente isso, 12 mais 2 raiz de 3. Base menor, tua questão já deu, é o próprio 6, né? Então, vamos para a área. Área, base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. 12 mais 6 dá 18. Repete esse 2 raiz de 3. O 6 aqui, tu já pode dividir por 2, sobra só o 3, tá bom? 6 dividido por 2 dá 3. Então, aqui a gente vai fazer, tem alguns alunos que chamam de chuveirinho, né? Propriedade distributiva. 3 vezes 18, 54. 3 vezes 2 raiz de 3, 6 raiz de 3. Essa é a nossa área. 54 mais 6 raiz de 3 metros quadrados. Eu tenho uma observação a fazer, ó. Observação. No teu livro, a resposta está assim. Por quê? Porque ele colocou o 6 em evidência, né? 54, ó, é 6 vezes 9. 6 raiz de 3 é 6 vezes raiz de 3. Então, essa parcela tem um 6 nela, essa parcela também tem um 6 nela. Eu tiro esse 6, eu divido por 6, né? Aqui vai me sobrar o 9, aqui vai me sobrar a raiz de 3. O teu livro traz essa resposta. Eu deixaria assim. Então, é como eu falei em um outro item, né? Depende de como a tua prova vai vir. Se no ABCDE tiver essa resposta, você marca. Pode ter essa resposta e pode ter essa resposta, né? A gente tem que aprender a colocar em evidência ou a fazer a distributiva, para que o que vier no nosso ABCDE a gente consiga fazer, tá bom? Então, questão 31, letra F, nosso último item dessa atividade. A área é 54 mais 6 raiz de 3 metros quadrados.